Graças a Deus por isso. Uma grata alegria chegar, ver a obra, que os irmãos estão engajados aí, né? A igreja diminuiu por enquanto o espaço, mas daqui a pouco esse espaço será grandemente ampliado pela graça de Deus, se assim Deus permitir. Esse espaço lá também estará cheio, como está aqui hoje nessa manhã. Irmãos, eu agradeço mais uma vez então o convite do reverendo Luiz André, a confiança, né, do Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Lá no presbitério a gente enfatiza isso, né? Porque muitas vezes a gente fala Igreja Presbiteriana do Brasil de Santa Maria, né? Não é de Santa Maria, é em Santa Maria. É um prazer estar aqui, rever tantos irmãos amados, tantos irmãos que fazem parte da nossa história também. Veja que a dona Elza, o Gabriel aí, eram vizinhos nossos lá no Lago Azul de Muro, né? Então assim, a gente chegou ali ainda criança, pequenos, né? E crescemos ali juntos, né? Vemos aí o Biel aí, o Biel cresceu ainda, né? É uma bênção. São irmãos queridos, né? A dona Elza, o Bé, o Biel, o Hélio, o Rafa. São irmãos queridos que fazem parte não do nosso ciclo de amizade, mas do nosso ciclo de família, né? Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por essa formatura discipulada. A igreja que cresce, há estudos que comprovam isso, é uma igreja que pratica o discipulado intencional. E é isso que eu tenho visto acontecendo aqui na igreja presbiteriana em Santa Maria. Muitos irmãos abrirem suas Bíblias. Antes disso, né, queria apresentar minha esposa aos irmãos, minha esposa Mônica. Nós estamos casados há 22 anos. Temos 3 filhos, hoje só o caçula que está aí conosco, né? O Marcos Felipe, mais conhecido como Marquinho, né? E temos a Ana Beatriz, de 21 anos, que se casa em janeiro, né? Os filhos casam e voam, né, pastor? Temos também o Pedro Lucas, que faz 19 amanhã. E estão lá na igreja do Lago Azul servindo, né? Fazem parte lá também da equipe de música. E graças a Deus por isso estão lá. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Feijão na canção, hein? Graças a Deus por isso também. João, capítulo 15. Nós estaremos fazendo a leitura dos versos 1 a 11. E eu convido os irmãos a estarmos fazendo essa leitura de forma responsiva ou alternada. João capítulo 15, versos 1 a 11. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai,
Rendemos graças ao Teu nome, Deus. Ao abrirmos a Tua palavra, Deus, ela por si mesma já nos exorta, nos conforta, ó Deus, e por isso nós te somos gratos. Mas, ó Pai, nós te pedimos que nesse momento o Senhor se compadeça de nós, pobres e miseráveis pecadores. E pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor continue falando conosco. Abra as nossas mentes e os nossos corações para a Tua palavra nessa manhã. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, no ano de 2020, um grande incêndio atingiu um lugar chamado Vale de Napa, na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma das regiões mais conhecidas do mundo por suas plantações de uvas e produção de vinho. O fogo foi tão intenso que destruiu casas, fazendas, as videiras, tudo foi destruído. Quando agricultores voltaram depois dessa tragédia, viram apenas troncos queimados, terras pretas e um cenário de morte e destruição. Muitos então acharam que havia se acabado tudo. Mas alguns meses depois, quando veio a chuva, a terra começou a se recompor. Algo surpreendente aconteceu. Das videiras queimadas, começaram então a brotar pequenos ramos verdes. Os viticultores então eles perceberam que, embora o fogo tivesse sido muito forte, tivesse queimado tudo, o que se via por fora havia destruído, mas as raízes ainda permaneciam vivas lá embaixo, escondidas, bem firmes na terra. E quando a vida começou a brotar de novo naquele lugar, aquelas mesmas vinhas que haviam sido queimadas pouco tempo antes, voltaram a dar fruto. E o interessante é que esses frutos foram ainda mais doces, ainda mais bonitos, frutos ainda melhores. E um dos agricultores disse, ao dar uma entrevista, o fogo queimou os galhos, os ramos, mas ele fortaleceu a raiz. Meus irmãos, isso é uma bela figura do que é a vida da igreja, do que é a vida do discipulado. Muitas vezes nós precisamos passar pelo fogo da dificuldade, pelo fogo das provações, pelo fogo da falta de tempo. Parece que tudo contribui para dar errado. Mas quando a igreja ela tem as suas raízes em Jesus Cristo, a videira verdadeira, ela pode ser provada, ela pode ser ferida, mas ela não vai deixar de viver, ela não vai deixar de prosperar, ela não vai deixar de frutificar. Porque a força da igreja, meus queridos, ela não está nas nossas estruturas. Nós achamos importante, as nossas estruturas, de fato, é algo importante. Nós também lá no Lago Azul estamos com uma pequena obra lá também. Não tão grande como a dos irmãos aqui, mas já tivemos também obras grandes, inclusive quando o reverendo Luiz André estava lá, a gente começou uma grande obra lá também. Não dependemos disso. Sabemos que aquilo que o Senhor nos dá a mão a fazer, devemos fazer e fazer bem feito, da melhor forma possível. A mordomia cristã diz que isso é o nosso dever, fazer aquilo que o Senhor nos dá a mão, fazermos da melhor forma possível. A força da igreja também não está na sua aparência, em ser uma igreja bonita, uma igreja atraente, a cor que a igreja é pintada. A força da igreja não está, meus irmãos, em programações. A força da igreja está na sua ligação com Cristo Jesus. É isso que sustenta a vida da igreja. É isso que sustenta a vida do discípulo de Jesus. Irmãos, antes de nós mergulharmos aqui no texto que nós acabamos de ler, em João capítulo 15, versos 1 a 11, nós precisamos entender o cenário ao qual Jesus falava ali aos seus discípulos. E é interessante nós notarmos que ele falava que há discípulos próximos. Na noite em que ele foi traído, não era aquela multidão que o seguia, não era aquela multidão muitas vezes de curiosos, mas discípulos próximos, discípulos íntimos, discípulos que caminhavam com Jesus ali desde o início do seu ministério. E aí nós podemos ver que há uma estratégia no discipulado. Jesus fala aqui então aos seus discípulos, aqueles que seriam
daqui a pouquinho, os primeiros líderes da igreja cristã, que iria então difundir o Evangelho por todo o mundo. Nesse momento, meus irmãos, Jesus então usa a figura de linguagem, a figura da videira. Algo muito comum para os judeus da época. Ele falava então aos judeus, e nós podemos ver que Jesus usa uma forma didática, ele fala ao povo a língua do povo. Nós precisamos, como igreja, irmãos, falarmos a língua do povo. Muitas vezes nós temos um evangeliquez, nós temos um jeito crentez de falar, a gente fala igual crente, a gente se veste igual crente, e isso é bom, irmãos. Mas nós precisamos também sermos relevantes para o mundo. Nós precisamos ser relevantes tanto como discípulos, como quanto igreja. Nesse momento, então, Jesus usa a figura da videira. Ele apresenta a videira e o povo judeu se achava que Israel era a videira, então Jesus ele vem e se apresenta como a videira verdadeira. Ele explica, irmãos, que para frutificar os ramos precisam estar ligados a essa videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Essa videira, ela faz com que nós produzamos fruto. Essa videira faz com que nós sejamos discípulos, discipuladores. O ramo não pode produzir por si mesmo, mas a videira faz com que o ramo produza. Meus irmãos, pensando nisso então, nós vemos que o coração do discipulado está aqui, nesse texto. João capítulo 15, versos 1 a 11. Uma vida que é transformada em Cristo, um processo de treinamento e crescimento dado pelo Pai, uma vida que transborda em fruto, alegria e amor. Hoje eu queria convidar você então a nós refletirmos sobre o seguinte tema: a importância de uma igreja que faz discípulos de Jesus. Porque uma igreja discipuladora, meus irmãos, não é apenas um lugar, encontros, programas, mas é uma comunidade frutífera. Ao longo dessa mensagem, então, nós vamos refletir e meditar aqui brevemente sobre 3 grandes verdades essenciais para que isso aconteça. Uma igreja, em primeiro lugar, uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja transformada. Em segundo lugar, uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja treinada. Em terceiro lugar, uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja transbordante. Primeiro ponto, então, meus irmãos, uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja transformada. Cristo é a palavra grega para Messias. O Evangelho de João, como os outros evangelhos, apresenta Jesus como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Alguns estudiosos vão dizer que o Evangelho de João foi escrito especificamente para os judeus que queriam saber então quem é o tal Jesus. Quem é esse tal Jesus que se intitula o Messias, o prometido, lá no Antigo Testamento? Pode ser que a intenção, então, desse livro tenha sido escrita nesse sentido. Mas, quer o livro tenha sido escrito com essa intenção ou não, o cerne da mensagem do livro de João, meus irmãos, é a mensagem de quem o Messias é e o que ele veio fazer aqui nesse mundo. A passagem que nós estamos vendo, então, ela começa no verso 1, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Com essa afirmação, meus irmãos, ele mostra que toda a vida espiritual verdadeira do cristão está em Cristo Jesus. Uma igreja que faz discípulos de Jesus não é aquela apenas que ensina a palavra da boca para fora, mas uma igreja que vive a palavra em sua essência. É nessa união, meus irmãos, que a graça de Deus flui, transformando o coração, mudando o jeito de viver e fazendo nascer bons frutos na vida dos discípulos, na vida da igreja. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Assim o ramo, meus irmãos, não tem vida fora da videira. O discípulo não tem crescimento fora de Cristo. Nós podemos ter estratégia, nós podemos ter espaço, nós podemos ter até boa vontade, meus irmãos, mas se não tiver Cristo, tudo aquilo que estamos fazendo é em vão. É em vão.
Não é o ramo que produz a seiva, é a seiva que dá vida ao ramo. Assim, meus irmãos, nós somos transformados não pelo nosso esforço, mas pela presença contínua de Cristo na vida da igreja, em nossas vidas. Uma igreja transformada, meus queridos, é a igreja que valoriza mais o relacionamento do que a rotina, mais a comunhão do que cargos, mais a presença de Cristo do que tradições. As tradições são importantes, precisamos zelar por elas. Recentemente comemoramos, há 2 dias atrás, 508 anos da Reforma Protestante. Eu pude ver que os irmãos comemoraram aqui, glória a Deus por isso. Mas a presença de Cristo precisa ser constante, irmãos, nessas nossas atividades. A presença de Deus a presença de Cristo precisa ser algo marcante em todos os nossos encontros. Cristo precisa estar aqui presente. Se olharmos o sentido original do que significa discípulo, vem de algo como um seguidor, indicação de um homem que então ele responde o chamado ou a chamada de Jesus e ele então recebe uma nova vida. E com essa nova vida ele recebe orientações de obediência, orientações de como agora deve ser a sua conduta, de como agora deve ser a sua vida com Cristo. Nessa passagem, então, Jesus dá claras orientações de como deve ser o procedimento daqueles que são seguidores de Cristo. Note que Jesus, ele não diz apenas permanecer uma vez, ou seja, venha uma vez e pronto, já está tudo acabado. Mas aqui, se nós olharmos no original, nós veremos que o verbo, ele diz que é um presente contínuo, ou seja, precisa ser diariamente, precisa ser constantemente. Uma igreja que é transformada, irmãos, ela está em constante evolução. Ela está em constante evolução, ela está em constante processo de santificação. A cada dia o Pai nos molda. A cada dia Ele corta aquilo que é supérfluo, Ele corta aquilo que não presta e nos torna mais parecidos com Cristo. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo dia após dia, nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, na nossa forma de ser, na nossa forma de vestir, de forma completa. Nós lá na Igreja Presbiteriana do Lago Azul, nós temos trabalhado nas nossas escolas dominicais sobre cosmovisão cristã. E sabe, irmãos, todo domingo é um tapa, né? Aquele tapa gostoso que nós recebemos, sabendo que é do próprio Deus. Nós precisamos ter uma vida contínua, constante, em processo de santificação, na completude. Na completude, irmãos. Não basta apenas eu ser crente aqui no domingo, eu vestir a minha roupa de crente, eu colocar a minha máscara de crente, vamos lá para a igreja, vamos lá de manhã, vamos à noite, e eu sou crente aqui, mas amanhã, na segunda-feira, lá no meu trabalho, eu sou apenas mais um. Lá na minha escola, eu sou apenas mais um. Na faculdade, eu sou apenas mais um na roda dos escarnecedores. Precisamos estar atentos quanto a isso, meus irmãos. O Senhor, Ele nos molda constantemente. Ele nos molda periodicamente, continuamente. No ano de 1986, um dos maiores desastres nucleares aconteceu na Ucrânia, na cidade de Chernobyl, quando a presunção de engenheiros de produção, ao fazerem um cálculo errado, não se atentando para protocolos básicos de segurança, causa um grande desastre. Muitas vidas foram ceifadas. A contaminação pela radiação foi enorme. Aquela cidade então precisou ser evacuada. Os efeitos dessa tragédia nuclear, eles existem até hoje. Durante muito tempo, ninguém mais morou ali. As casas ficaram vazias, abandonadas, ruas abandonadas, uma cidade deserta, uma cidade fantasma. A natureza então tomou conta de tudo. Hoje quem visita aquela área lá encontra algumas árvores, flores e até mais vivendo no meio das ruínas. Tudo parece estar bem, mas na verdade tudo ali ainda se encontra contaminado pela radiação. Tudo ali tem aparência de saudável, mas ainda encontra-se a radiação ali. Assim é a vida da igreja, meus irmãos, quando ela está desconectada de Cristo. Aquele que é a videira verdadeira, pode até parecer que
tem aparência de bom. Mas quando a igreja está desconectada de Cristo, nenhuma religiosidade, atividade, aparência de fé, de fato, pode dar vida à igreja. Uma igreja que faz discípulos não é uma igreja que parece viva, é a igreja que realmente está viva. Uma igreja que faz discípulos de Jesus entende que não basta ensinar informação, é preciso conduzir as pessoas a uma vida de relacionamento com Cristo. A uma vida de relacionamento com Cristo, uma vida constante. Meus queridos, a igreja que faz discípulos de Jesus, então, ela é transformada. Ela é transformada em sua essência. Em segundo lugar, nós veremos que uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja treinada. Uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja treinada. Como assim, Marcos? Uma igreja treinada? Todo ramo que dá fruto, ele, o Pai, limpa para que dê mais fruto ainda. Já vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus Cristo então introduz a figura do agricultor. Deus Pai que cuida, poda, treina os ramos para que produzam ainda mais fruto. Esse cuidado é essencial, meus queridos, para o discipulado autêntico, para o discipulado verdadeiro. Não basta apenas estar ligado à videira, é preciso ser moldado pela videira, treinado pela videira, dia após dia. Jesus está dizendo: o Pai é o agricultor que treina os seus discípulos, e a palavra é a ferramenta que ele usa, que é a poda. Ele observa que cada ramo, o que cada ramo precisa ser podado. Quando eu e Mônica nos casamos, nós tínhamos na calçada da nossa casa uma árvore, daquela eu não sei o nome dela, aquelas folhinhas pequenas, aquelas que os jardineiros muitas vezes moldam, né? Colocam elas redondinhas, quadradinhas, né? E fazem muitas coisas com aquela árvore. Eu achava aquela árvore muito linda, eu acho muito linda aquelas árvores. E certa vez, ao chegar do trabalho, minha sogra estava conosco lá uns dias, e ela sempre falava: essa árvore precisa ser podada, está crescendo demais, tá? E na minha visão ela estava ótima. Obrigado, irmão. Mas um dia, ao chegar do trabalho, minha sogra havia chamado um jardineiro, e quando eu viro na esquina de casa, eu vejo aquela árvore, irmãos, totalmente depenada. Deu um desespero, sabe? Eu, da esquina de casa, da esquina da rua até em casa, eu fui quase que correndo, fui no portão, entrei rápido e falei: o que vocês fizeram com a árvore? Por que vocês... foi um rapaz que veio aí, jardineiro, e falou: por que vocês deixaram ele fazer isso com a árvore? Pelo amor de Deus, por que vocês não derrubaram esse miserável lá de cima? A árvore estava depenada, irmãos. Ela estava só o esqueleto, né? Assim nós podemos dizer. Mas, ao entrar ali, eu comecei a questionar outro. A minha sogra, né, de dar muita conversa, né, ela já foi me cortando. Era preciso, era necessário. A poda, meus irmãos, ela é necessária. Eu, ao olhar para aquela árvore, eu falei: meu Deus, podia ter cortado logo toda. Mas aquela árvorezinha, meus irmãos, ela foi tomando forma novamente. As folhas foram crescendo. Ela foi ficando mais bonita ainda. Depois aquele mesmo rapaz voltar com ele, voltou de novo e moldou aquela árvore, né, deixou ela redondinha, do jeito que eu achava que deveria estar. Eu já não estava mais lá. Mas a poda é necessária. A poda precisa ser feita. Deus treina os seus discípulos que Ele ama. Quando nós passamos provações, correções, nós estamos passando pela poda. Isso não é sinal de abandono, meus queridos, mas é sinal de cuidado de Deus. Se Deus está te tratando, é porque Ele te considera frutífero. Ele quer te levar a um novo nível de maturidade. Se Deus está te podando, é porque Ele vê em você capacidade. O agricultor, ele só poda o ramo que dá fruto. Nós vemos nessa mesma passagem que esse ramo que não dá fruto, ele é cortado e jogado no fogo. Então, passagens por várias provações, meus queridos, muitas vezes é algo que nós precisamos agradecer a esse Deus. A palavra principal, instrumento de
de relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre a igreja discipuladora e Deus, é que permite que Deus nos molde, que Deus nos treine, que Deus nos limpe, que Deus nos transforme. A poda, meus queridos, nem sempre é agradável. Às vezes a poda dói. Eu lembro que no ano passado, quando eu vim aqui, um relato do presbítero Paulo, falando que no início do trabalho aqui, essa igreja esteve bem enxuta, né, digamos assim. Pouquíssimas pessoas estavam aqui, pouquíssimas famílias estavam aqui. Ver a igreja como está hoje, irmãos, é uma bênção. A poda foi feita, Deus tratou a igreja presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Deus vem tratando a igreja presbiteriana do Brasil aqui nessa cidade, para a glória dele, não para a glória do reverendo Luiz André, não para a glória do conselho, não para a glória de vocês, mas para a glória dele. Amém. Graças a Deus por isso. Uma igreja discipuladora é uma comunidade ensinável, uma igreja que não resiste à correção que Deus imputa sobre ela. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja que faz discípulos, nós precisamos primeiro ser uma igreja que aceita ser discipulada por Deus. Antes de ensinarmos aos outros, nós precisamos permitir que Deus nos ensine, nos treine, nos capacite. Quando uma igreja entende que o treinamento de Deus é parte do amor dele, o sofrimento ganha sentido. Nós entendemos o porquê estamos sofrendo, é por algo maior. Nós entendemos porque hoje estamos nos reunindo aqui nessa sala menor, é por algo maior. Nós entendemos que o porquê muitas vezes está lá nos cortando na carne. Deus faz a poda, Deus nos molda. Meus queridos, nós vimos que a igreja que cumpre o seu chamado de fazer discípulos é uma igreja transformada, é uma igreja treinada e também é uma igreja transbordante. Uma igreja que faz discípulos de Jesus é uma igreja transbordante. Depois de falar sobre ligação com a videira e treinamento pelo agricultor, Jesus agora mostra o resultado natural de quem vive unido a Ele. O discípulo que está unido à videira verdadeira, a Jesus Cristo, ele frutifica. Ele transborda em fruto, ele transborda em alegria, ele transborda em amor. Ele não retém a vida que recebe, ele não retém o ensino que ele recebe aqui, mas ele tem desejo de contribuir ou desejo de espalhar tudo aquilo que ele tem aprendido. Ele compartilha e multiplica. O que o próprio Cristo derrama sobre a sua igreja é isso. Meus irmãos, nós, ao falarmos da necessidade de fazer discípulos, pode passar pelas nossas cabeças, então eu preciso me qualificar. Então eu preciso fazer como o presbítero Frederico, ir lá para o seminário, me qualificar e aí eu estarei apto para discipular. Muitas vezes pode parecer então que nós pensemos, essa é uma atividade do pastor, do conselho, ou talvez até daqueles irmãos que têm uma aptidão maior para o estudo ou um conhecimento bíblico e teológico mais aprofundado. Não. Todos nós somos chamados a sermos discipuladores. Todos nós somos chamados a sermos discípulos discipuladores. Muitas vezes nós achamos que precisamos ter a resposta teológica ou a resposta bíblica para tudo aquilo que nos foi indagado, tudo aquilo que nos foi perguntado, para estarmos aptos para pregar o Evangelho ao descrente, para levar o Evangelho ao mundo. Nós vemos isso muitas vezes, nesses movimentos de evangelismo. Muitas pessoas se sentem intimidadas, tímidas, eu não vou, eu não consigo. E se eu for conversar com alguém na rua e essa pessoa me fizer uma pergunta que eu não saiba? E aí? E agora? E se eu tiver que pregar em algum lugar e as pessoas me olharem, e aí? Eu sempre brinco, eu falei isso recentemente com o reverendo Luiz André, numa das reuniões do presbitério. Eu estou na igreja há muitos anos, né? Há bastante tempo, né, dona Rita? Desde quando éramos crianças ainda pequenas, mas eu não me via como pastor, como pregador, jamais. Na adolescência eu comecei a me envolver com música na igreja, aprendi alguns instrumentos, e para mim estava de bom tamanho. Ótimo. Se pedisse para me falar, então,
Eu podia até anunciar antes, né? Eu cantar alegria. Mas, se tivesse que falar, eu meio que dava aquela travada. Não porque eu fosse tímido, mas porque eu achava de fato que esse não era o meu chamado. Eu falei para o reverendo Luiz André, e foi um dos primeiros que me deu a oportunidade. Vai lá, Marcos, prega. Eu falei, pastor, mas eu vou falar o quê? Pô, fala o que Deus fez na tua vida. Irmão, se nós pudermos falar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nós já fazemos muito. As pessoas, ao nos ouvirem, vão ver de fato que Cristo está em nossas vidas. A vida do cristão transborda, a igreja transborda. Tenho dito essas coisas, verso 11, para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja completa. Se a alegria da igreja for em Cristo, irmãos, ela é completa. Eu acho maravilhoso, né? Quando nós chegamos aqui, tinha algumas pessoas, eu vi alguns irmãos trabalhando, eu vi alguns irmãos ali molhando o piso, eu vi aqui outros irmãos cozinhando, eu vi irmãos aqui limpando bancos, eu vi irmãos atuantes aqui trabalhando. Isso enche meu coração de alegria, irmãos. Uma igreja que de fato tem Cristo, ela tem alegria em trabalhar. Você vê a alegria no rosto dos irmãos em poder cozinhar, em poder jogar uma água ali, em poder carregar um tijolo, em poder mexer um prato de massa, em poder ajudar. Uma igreja transformada, uma igreja que de fato preza pelo discipulado, ela tem alegria em servir, ela também tem amor. Talvez o ponto central, irmãos, de uma igreja que é discipuladora é o amor. Talvez não, de fato é o amor. O discípulo que tem amor, ele transporta. Uma igreja que tem o amor como marca nos seus relacionamentos, ela tem relacionamentos restaurados. Eu posso até me desentender com o meu irmão, posso até discordar do meu irmão, mas esse relacionamento, ele vai ser restaurado. Nós não iremos sair daqui desse portão de mal um com o outro. Uma igreja que tem amor, ela tem um relacionamento mútuo, de serviço, de humildade. O amor de Cristo, ele não se reparte, ou ele, na verdade, ele ajunta. Meus queridos, uma igreja que tem Cristo como a sua videira verdadeira, é uma igreja transbordante em fruto, em amor, em alegria. Quando olharmos um pouco antes no Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 a 30, nós vamos ver a narrativa da história da mulher samaritana. Jesus, ao encontrar aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ele encontra alguém vazio, ferido, isolado, alguém que procurava nos relacionamentos a satisfação que só Cristo pode dar, só Cristo pode oferecer. Mas naquele encontro, meus queridos, acontece algo surpreendente. Jesus então oferece água viva para aquela mulher, água que é o símbolo da vida, da nova vida que brota quando estamos ligados a Jesus Cristo. Quando ela crê, quando ela bebe da água viva, a água espiritual, sua alma então transborda. E o que aquela mulher faz? Ela deixa o seu cântaro, ela corre para a cidade para anunciar Jesus Cristo. Vim de ver o homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura então o Cristo? Será este porventura então o prometido, o Messias? Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Toda aquela cidade vem até Jesus. Muitos creem nele por causa do testemunho daquela mulher que estava vazia, triste, que não tinha sentido na sua vida. Assim como a mulher samaritana, meus irmãos, uma igreja que permanece ligada a Jesus Cristo não precisa ser forçada a frutificar. O processo é natural. Não precisa ser forçada. Olha, você precisa estar lá na igreja, porque se você não estiver lá, você vai perder a sua salvação. Não. O processo é natural. Quando a graça de Cristo enche o coração, ela flui para os outros. É assim que o reino de Deus se espalha. Um coração transformado, transbordando sobre outros. Meus irmãos, para concluir, segundo dados de uma pesquisa norte-americana, um instituto chamado Lifeway Research, diz que igrejas que praticam discipulado intencional
tendem a ter melhores resultados de crescimento ou saúde espiritual. 52% dos pastores protestantes dos Estados Unidos dizem que sua igreja tem um plano intencional para discipular indivíduos, para estimular o crescimento espiritual. Ainda segundo essa pesquisa, apenas 30% das igrejas afirmam ter métodos específicos para medir o crescimento ou para medir o discipulado. Em outro estudo, desse mesmo instituto, igrejas que participam de processos de discipulado com pelo menos 10% da congregação, pelo menos 10% da igreja envolvido nisso, tem um crescimento ativo muito maior do que as igrejas que não estão envolvidas com o discipulado. Igrejas que estão envolvidas com o discipulado crescem em média 67,5%, enquanto outras igrejas não crescem nem a metade disso, meus irmãos. Esses dados podem nos ajudar a ver que o discipulado intencional é preciso. Mas temos um plano, temos ferramentas, temos acompanhamento, ainda não é suficiente. O Senhor da videira precisa estar conosco. Meus amados irmãos, sermos uma igreja que faz discípulo de Jesus não é para nós uma opção, não é facultativo. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é ir de pastor, você lá. Não é ir de você presbítero, mas é ir de você discípulo de Cristo, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, esse Evangelho de redenção precisa ser pregado. Esse Evangelho de redenção que transforma a vida de pecadores. Eu não sei qual a tua história, mas Cristo te resgatou de um lamaçal. Cristo te resgatou do império das trevas. Nós precisamos então, irmãos, levarmos esse Evangelho a toda a criatura. Nós precisamos ter esse discipulado intencional em todos os atos da nossa vida. Muitas vezes, quando nós pensamos então em discipular ou evangelizar alguém, a gente pensa em levar o Evangelho para um outro país, levar o Evangelho para uma outra cidade, ou até mesmo levar o Evangelho para a nossa cidade. Precisamos de fato fazer tudo isso, irmãos, nessa escala, na cidade, no nosso país, fora do nosso país. Mas eu te pergunto, e o teu vizinho? E o teu colega de trabalho que muitas vezes senta do teu lado? Você tem discipulado essa pessoa? Eu vou ainda mais além. Aquela pessoa que divide o mesmo teto com você. Você tem discipulado? Você tem discipulado seus filhos? Você, homem, tem discipulado a sua família como pastor do lar que você é? Essa tarefa é sua? Muitas vezes a gente delega essa tarefa à igreja. Não, essa tarefa é sua. Tem um livro do Bob Chan, que recentemente faleceu, e o título dele é Pastores da Família. Esse livro é magnífico. Você, homem, se tiver a oportunidade de ler esse. Mas essa atribuição também não é só do homem. Você, mulher, você tem discipulado os seus filhos? Você, filho, que é crente e os seus pais não, você tem discipulado seus pais? Meus irmãos, o discipulado intencional é algo que nós precisamos fazer constantemente, periodicamente, todos os dias das nossas vidas. É importantíssimo nós participarmos de movimentos como esse que vocês estão participando, se qualificando, se preparando. E eu vejo que esse grupo tem se multiplicado também por isso. Mas pare para imaginar, se cada um de nós discipularmos uma pessoa por ano, no ano de 2026, como o pastor já me convidou e eu já aceitei o convite, estaremos aqui com o dobro desse grupo, ou triplo, se assim Deus permitir. Meus queridos, o discipulado intencional é necessário, mas nós precisamos estar alicerçados à videira. Deus
videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos não podem dar frutos se estiverem desligados, desconectados da videira. Meus irmãos, amados irmãos, que o Senhor da videira esteja sobre a tua vida, que o Senhor da videira esteja sobre a tua igreja, que o Senhor da igreja esteja sobre a tua família, que o Senhor da igreja esteja em todos os aspectos da tua vida. Que nós possamos entender, meus amados, a importância de sermos uma igreja que faz discípulos de Jesus. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, continue entendendo esse chamado, a importância de fazer discípulos de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, Deus, nós rendemos graças ao teu nome. Nós te exaltamos e nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu chamado. O Senhor nos chamou do império das trevas para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou de um lamaçal, ó Deus, e nos deu vida. Nós éramos estrangeiros, ó Deus, e agora somos chamados teus filhos. Somos co-herdeiros no teu reino, ó Pai. Obrigado, Deus. Isso não é mérito nosso. Nós éramos e somos incapazes, ó Deus, mas o Senhor, Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, a videira verdadeira, nos trouxe vida, transformou essa vida. Ó Deus, tem nos treinado dia após dia e tem nos capacitado, ó Deus, constantemente. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida aqui desses meus irmãos, ó Deus, que congregam aqui na Igreja Presbiteriana em Santa Maria. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela vida do Luiz André e sua família. Ó Deus, que tem dedicado suas vidas ao ministério, que tem se esforçado, ó Deus, para que o teu reino seja propagado aqui nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela vida do conselho dessa igreja, que também não tem, ó Deus, medido esforços, ó Pai, para que o teu reino seja propagado aqui nessa cidade. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos diáconos, ó Deus, a junta diaconal da igreja. Obrigado, ó Deus, por cada um dos membros da igreja, ó Pai, que tem entendido qual é a sua missão como discípulo. Ó Deus, que nós possamos refletir sempre, ó Pai, na importância de fazermos discípulos, não nossos, mas discípulos, ó Deus, de Jesus Cristo. Continua nos abençoando, continua derramando da tua graça sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.